Olá a todas e a todos, eu sou o professor Bruno de Ataíde Prata, docente do Departamento de Engenharia e Produção da Universidade Federal do Ceará. Essa é mais uma videoaula da disciplina Ética e Legislação, disciplina lotada no Departamento de Engenharia e Produção e ofertada pelo Centro de Tecnologia para as Engenharias do CT. Na aula de hoje nós iremos versar sobre direito tributário. É pertinente destacar que se trata de uma visão superficial sobre a temática, visto que não somos da área do direito. Tentaremos apresentar alguns conceitos basilares que sejam úteis para o aluno de engenharia na sua formação técnica e acadêmica. Então, o direito tributário ele vai versar sobre as questões incluindo normas gerais do direito tributário. Essas normas serão aplicáveis à União, ou seja, à esfera federal, aos estados e municípios, no que concerne a coleta de tributos. Né? Existe o conceito de tributos, os tributos podem ser classificados em impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, em geral, a nossa explanação será enfocada no Código Tributário Nacional, que é a lei que nós vamos apresentar em um slide subsequente, a Lei 5.172 de 1966. Então, essa lei ela dispõe, como eu versei no slide anterior. É oportuno destacar que, dentro da legalidade, conhecendo-se o direito tributário, pode-se reduzir o pagamento de impostos e tributos, né, de forma lícita, sem incorrer em nenhuma ilegalidade. Então, a área do direito tributário é uma área que tem crescido nos últimos anos, visto que as empresas podem reduzir substancialmente os seus custos contratando escritórios especializados nesta área. Então, uma definição no artigo 3 do Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172 de 1966, se define que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, não é uma multa, o imposto não é uma sanção. O imposto ele vai incidir sobre alguma atividade produtiva. Por exemplo, a Constituição Federal, em alguns de seus artigos, classifica os tributos sob a forma da pentapartição: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Nessa aula nós iremos enfocar apenas os 3 primeiros casos, né? Ou seja, que nós vamos seguir aqui a teoria da tripartição: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Os tributos vão ser definidos por essas 3 partições. Então, no artigo 5º do Código Tributário Nacional, nós temos que é o que eu acabei de falar no slide anterior, a teoria da tripartição. Tributos são impostos, taxas e contribuições de melhorias. O imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, o tributo é considerado mais importante porque ele incide independentemente da vontade do contribuinte, né? Então, querendo ou não, o contribuinte vai estar sendo tributado. Então, podemos citar alguns tipos de impostos. Nós temos o imposto de circulação de mercadorias e serviços, conhecido como ICMS, que ele incide sobre a prestação de serviços, de comunicação, de transporte. Temos o imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, no qual os proprietários de veículos de determinada data, veículos mais antigos são isentos desse imposto.
Então, os proprietários de veículos dentro de um período de anos da vida útil desse veículo são tributados anualmente. Temos o nosso Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, que ele incide sobre a propriedade predial e territorial urbana, no qual o proprietário será tributado. O imposto de renda e proventos sobre qualquer natureza incide sobre o produto do capital trabalho dos contribuintes, isto é, o rendimento, né? Imposto sobre operações de crédito, IOF, imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS, são impostos muito comuns. Então, citamos aqui alguns exemplos de impostos que estão no nosso dia a dia. O artigo 17º, né? Os impostos componentes do sistema tributário nacional são exclusivamente os que constam deste título, com as competências e limitações nele previstas. Tá? Visitando o Código Tributário Nacional, o interessado poderá se apropriar de quais são os impostos que são factíveis e legalizados, né? Então, temos aqui uma classe de impostos importante, que são os impostos sobre importação. Artigo 19. O imposto de competência da União sobre a importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes no território nacional. Então, de certa forma, os impostos têm, nesse aspecto, o interesse de salvaguardar a indústria nacional, de taxar produtos estrangeiros para evitar o lucro demasiado de empresas estrangeiras em território nacional e proteger a indústria nacional. Aí vem uma questão interessante sobre o papel do Estado na regulação. A tributação ela é justa, ela é injusta, dependendo da corrente ideológica, podemos ter críticas à questão da tributação. As pessoas mais à direita ideologicamente são avessas à tributação, pessoas mais esquerdas já têm coadunam mais com a tributação, embora correntes de extrema esquerda são refratárias à tributação. Então existe a curva de Laffer na economia que versa sobre tributação e arrecadação. Muito interessante, né? Continuando aqui com o objeto da nossa aula, artigo 22, contribuinte do imposto é o importador ou quem a lei a ele equiparar e o arrebatante de produtos apreendidos ou abandonados. Então, quem trouxer numa viagem produtos estrangeiros, né? Quem tiver uma empresa que estiver comprando produtos do estrangeiro será considerado um importador. Então, caso haja uma apreensão ou abandono de bens importados, o Estado poderá efetuar um leilão e aquela pessoa que arrematar esse lote será considerada contribuinte. Imposto sobre patrimônio e a renda. Impostos sobre a propriedade territorial rural. Então, artigo 29, o imposto de competência da União sobre a propriedade territorial rural tem como fato gerador a propriedade, isto é, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na Lei Civil. Na nossa aula sobre o Código Civil versamos sobre isso. E a localização dessa propriedade deve estar fora da zona urbana do município. Então, isso é o que constitui essa propriedade territorial rural. Artigo 31. É o contribuinte de tal imposto é o proprietário do imóvel, titular de seu domínio útil, ou seja, possuidor a qualquer título. No que concerne à propriedade predial e territorial urbana, temos que é o imposto, segundo o artigo 32, imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana. Tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil, a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na Lei Civil, localizado na zona urbana do município. Então, a diferença entre o imposto sobre a propriedade rural e a propriedade territorial urbana concerne a localização. Contribuinte do imposto é seu proprietário, né? Como nós vimos na propriedade rural. Impostos sobre a transmissão de bens imóveis e de diretos a eles relativos.
Então, aqui em Fortaleza, nós temos o imposto sobre transações imobiliárias, ITBI. Quando se vai adquirir um imóvel, uma residência, tem que se recorrer à CEFIN, Secretaria de Finanças do município de Fortaleza, e pagar essa taxa para que o imóvel possa ser registrado no seu nome. Artigo 35. Imposto de competência dos estados sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos. Tem como fato gerador, né? Ou seja, o que consubstancia a incidência do tributo. 1. A transmissão a qualquer título da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física. Então, quando você assume aquela propriedade, a transmissão a qualquer título de direitos reais sobre imóveis e a cessão dos direitos relativos. Então, eu não saberia precisar a diferença técnica entre essa transmissão e a cessão. Existe uma tênue diferença. Mas, por exemplo, vamos dizer que você tem um imóvel e você vai doá-lo para um pai ou uma mãe, né? Então, eu não saberia precisar se é uma transmissão ou uma cessão, mas você vai ter que pagar o ITBI quando você muda a titularidade deste imóvel. Impostos de renda e proventos sobre qualquer natureza. Artigo 43. Imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. 1. Renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho, da combinação de ambos. Ou seja, se você é um empreendedor, se você está se apropriando dos fatores de produção, terra, capital, trabalho. Se você trabalha em uma determinada empresa, ou seja, se você é um assalariado ou, como queira, um membro do proletariado, você vai ser tributado por essa renda, certo? Obviamente vão existir níveis de tributação diferentes. 2. De proventos de qualquer natureza, assim entendidos, ou acréscimos patrimoniais, não compreendidos no inciso anterior. Então, digamos, por exemplo, que uma determinada pessoa entrou na justiça para receber uma causa trabalhista e recebe um valor, como, por exemplo, um precatório, né? Recebe da Justiça Federal um precatório, tem um depósito na sua conta bancária. E aí, né? E aí aquele dinheiro não é limpo, você vai pagar um imposto de renda e proventos de qualquer natureza, mesmo que aquele não tenha sido fruto direto do capital do trabalho. Imposto sobre a produção e a circulação. Imposto sobre produtos industrializados. Artigo 46. Imposto de competência da União sobre produtos industrializados que tem como fato gerador o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira. Então, empresas que têm sedes no exterior, elas podem trazer esses bens de consumo para o Brasil e quando estiver na alfândega, seja ou no desembaraço aduaneiro, seja em portos ou aeroportos, que tem zonas para tratar sobre essas questões fiscais específicas, né? Portos, aeroportos, refinarias, siderúrgicas, em geral, tem institucionalizados departamentos de desembaraço aduaneiro, né? Então, quando de procedência estrangeira, esses produtos industrializados vão incidir, né? Aí tem diferenças no que concerne a importação propriamente dita. Importação, eu tenho uma loja, estou importando um determinado produto, não fabriquei, vou comercializá-lo no Brasil. Outro caso é quando empresas de atuação global, que atuam em vários países, vão trazer produtos que foram produzidos em filiais em outros países, né? Então, é um produto industrializado que vai ser veiculado em um dado país. Então, nesse momento, ele vai sofrer esse tributo. A saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do artigo 51, é outro caso aqui, e a arrematação quando apreendido ou abandonado e levado a leilão, situação análoga ao que eu já havia
apresentado em slides anteriores. Aí nós vamos ver o conceito de taxas. Segundo o artigo 77, as taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então vamos citar alguns exemplos de taxa. A taxa de emissão de documentos. Por exemplo, quando nós vamos requerer uma carteira de identidade, um CPF, um passaporte, nós vamos pagar uma taxa, pode ser a nível municipal, estadual ou federal, né? Nós temos a taxa de licenciamento anual do veículo. Então, de acordo com a Lei 9.503 de 1997, a taxa é cobrada em caráter anual para validar o documento de um dado veículo, né? Então, essa taxa de licenciamento é cobrada anualmente. A taxa do registro de comércio nas juntas comerciais seria um exemplo de uma taxa cobrada para o registro do contrato social de uma empresa. Então, são aspectos que diferem um pouco do imposto, né? O imposto, quando existia uma atividade econômica, ele incidia sobre aí o tributado. Aqui nas taxas, são uma espécie de contrapartida que o Estado solicita do interessado para efetuar uma determinada atividade, né? Então, esse é o conceito de taxas. E nós temos as contribuições de melhoria. Segundo o artigo 81 do Código Tributário Nacional, a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. É um tributo que eu poderia dizer que ele é menos comum do que os impostos e as taxas. Vamos citar alguns exemplos, né? As contribuições elas possuem a destinação específica. Então nós temos a CIP, uma contribuição destinada à iluminação pública, que é um tributo cobrado diretamente na conta de energia elétrica, né? É como se as pessoas pagassem a conta do seu uso residencial, do seu uso particular, mas existe uma contribuição de melhoria para a infraestrutura pública, a rede de iluminação pública. E essa contribuição ela é cobrada na conta de luz, né? E temos a contribuição sindical laboral. É uma contribuição destinada aos sindicatos de cada classe, cobrado diretamente na folha de pagamento do colaborador. Então, aqueles profissionais que decidem se vincular ao sindicato teriam esse tributo cobrado. Agora, com a mudança na CLT, ocorreu uma mudança referente a essa questão da contribuição sindical laboral e no momento eu não saberia precisar se algo substancial mudou nesse quesito. Então, é isso, pessoal. É um conteúdo muito técnico, muito complexo, o Código Tributário. Nós primamos por apresentar aqui alguns aspectos gerais, despretensiosamente, porque não temos competência para tanto. Eu sou um professor de engenharia, um engenheiro, mas espero que os conteúdos que tenham sido apresentados aqui tenham dado aos interessados uma visão geral sobre a importância do sistema tributário, de conhecer alguns conceitos referentes a tributos no exercício pleno da engenharia. Eu agradeço a atenção de todas e de todos e até uma próxima oportunidade.